Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um cara muito especial para conversar aqui com a gente. Ele tem apenas 33 anos e mesmo sendo jovem, ele tem uma jornada espiritual incrível para compartilhar aqui com a gente. Então fica aí com a gente no quadro Pode Testemunhar com Luan Alves. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Lena? Começando aqui o podcast de hoje, o nosso Pode Testemunhar com Luan Alves. E obrigada, Luan, por ter aceitado o convite. Estou muito honrada de ter você aqui comigo. De nada, eu que agradeço. É um prazer, é um privilégio, né? E é sempre bom a gente testemunhar aquilo que a gente tem vivido, né? Amém. Impactar vidas, né? Então, prazer todo meu. Luan, eu separei uma perguntinha aqui, bem direta, assim. O que é se entregar para Jesus? Cara, Essa foi boa, né? Essa foi logo no começo, assim, já, pá. Eu quero impactar logo no início. Cara, o que é se entregar para Jesus? Meu Deus, é o início de uma nova vida. É o privilégio de você recomeçar. Esquecer o passado e viver o futuro que Ele tem para nós. Nossa, que bonita a resposta. Veio lá do fundo. É o Espírito Santo. Qual é a diferença para você do Deus que você conhece hoje pro Deus lá da sua infância, da sua adolescência? Nossa. Primeiramente, a gente, quando é criança, a gente ouve falar de Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Mas a gente não tem a dimensão e o quão profundo isso é, né? Então, assim, poucas vezes eu lembro me questionando sobre Deus na minha adolescência, assim, né, de Jesus, tudo mais. Eu conheci Jesus lá com um pouco de Jesus lá com os meus 14 anos, 15 anos mais ou menos. Então, da fase de adolescência ali, rebeldia, né. Foi nessa época que eu comecei a entender um pouco mais. E eu tinha até um certo preconceito de religião, crente, essas coisas, né? Todo mundo falava, pastor rouba, e pastor é aquilo, a crente só grita, né? E querendo ou não, por ver algumas realidades assim, por muitas vezes algumas coisas assim, igrejas agindo assim, né? E não tô julgando, né? Tem gente que se expressa de qualquer maneira, importar o que tá no coração delas, né? Mas eu ficava meio pé atrás, né? Então, cara, qual Deus é verdadeiro? Como esse Deus existe e faz pela nossa vida? Mas desde pequeno você acreditava em Deus? Não. Desde criança? Não, porque eu não sabia o que era na real. Sabia que Deus, todo mundo fala, é o criador de todas as coisas, tudo mais. Falei, beleza. Mas a partir do momento que eu conheci verdadeiramente, aí foi um momento que eu me constrangi, assim, que eu fiquei, sabe, com vergonha de ter perdido muito tempo. Quando você conheceu verdadeiramente? Cara, verdadeiramente eu tinha de 21 anos. Verdadeiramente? Verdadeiramente. Não foi quando você virou evangélico, quando você conheceu? Não. Verdadeiramente. Quando eu conheci, que ele se apresentou a mim, fui com um encontro com ele, igual a Mulher do Poço lá, né? Foi igual. Quando eu conheci verdadeiramente, eu falei, cara, esse Deus é real. Tá falando? Mulher samaritana, esse Deus é real. Esse Deus quero viver. Aí sai pulando igual Aí samaritana. Eu falei, meu Deus do céu. Largou os baldes e foi correndo. Eu falei, cara, esquece o Luan do passado, agora é o novo Luan e vamos viver essa vida que ele tem pra mim. Antes de Deus ter se apresentado pra você, quando chegou, você quer saber? Vou virar evangélico. Quer saber? Nunca passou isso. Vou querer. Agora você. Pior que eu nunca tive esse pensamento, desculpa. Eu nunca tive esse pensamento, tipo, agora eu vou... Não. Foi algo que eu fui vivendo, conhecendo, e eu senti um desejo e a necessidade de seguir a Cristo. E as pessoas acham que é assim, é uma decisão que você vai ter que tomar. É algo, cara, é algo que vem de dentro, é algo que você começa a sentir falta
você começa a sentir assim, falou, cara, mas uma eu tenho uma necessidade, né? eu tenho algo diferente, eu tenho algo novo, as pessoas estão... Porque quando a gente começa a aproximar disso, as pessoas começam a falar de promessas, do evangelho, do que é, o que Deus tem para as nossas vidas, né? Os planos, que todo fim de ano, a gente está iniciando o ano 2024, a gente fala assim, vou fazer os planos desse ano, né? Só que daí você vai para a palavra, as metas, e fala assim... A palavra de Deus fala, pois eu bem sei os planos que tem para você, para trazer paz e alegria e não te causar dor nenhuma. E a gente fala assim, pô, cara. Aí você fala, o que é isso? Aí você vai aprofunda um pouco mais e fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, mente nenhum imaginou. Tem algumas versões, se eu não me engano, que fala assim, ou sequer penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho guardado para aqueles que me amam. Aí eu falo, cara, é isso que eu quero conhecer isso, né? E é isso que a cada dia tem movido e gerou essa dependência de querer viver mais e mais. Você falando isso me lembrou uma coisa assim de que quando as pessoas fazem metas, né, pro ano, agora eu vou, sei lá, parar de fumar, vou emagrecer, vou arranjar um novo emprego, sei lá, as pessoas ficam cheias de metas e aí vou entrar pra academia e aí as metas não vão sendo alcançadas porque parece que elas estão tão focadas só no material, tipo, vou parar de fumar, ou vou começar a caminhar, eu vou pra academia, ou vou arranjar um emprego, vou comprar uma casa, mas esquecem que tem que estar alinhado com Deus, né? Com o que o Deus planejou pra gente, né? Esse é o segredo de tudo, porque quando a gente começa a fazer as coisas com a força do nosso braço, por muitas vezes pode ser que dê certo. Porque muitas vezes são atitudes que, querendo ou não, podemos dizer assim, foi na sorte, assim, que eu escolhi a escolha certa, né? E, consequentemente, você recebe algo daquilo, às vezes bom, infelizmente, muitas vezes ruim, né? Só que quando a gente parte para viver os princípios, os planos que Deus tem para nós, aí inverte. Porque daí você pensa comigo, um dos textos que o primeiro que eu memorizei, assim, foi Mateus 6,33, né? Que me impacta até hoje, né? Que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente para pensar nisso, é viver os planos que Deus tem para mim. Então, quando eu traço o plano de 2024, eu sou um cara que dificilmente eu planejo algo, né? Eu gosto de viver. Falei, cara, não com imprudência, né? Mas eu gosto de falar, cara, eu tenho meus sonhos, meus planos, tal, mas aquele meta aqui, que eu quero isso aqui, bababá, eu falo, cara, eu quero ver os planos de Deus pra minha vida. E tudo aquilo que Ele tem pra mim vai acontecendo naturalmente. Se eu tô seguindo esse reino, aí vem, eu não tô me sentindo bem, vou cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer uma academia. Por quê? Esse dia eu passei mal. Eu tava... Acho que a Sil nem sabe. Lá em cima, mandar um beijo pra ela, minha vida. Te amo, vida. E pro Enzo, né? Meu filhote. Amo vocês. Eu voltei a trabalhar agora, recentemente. Tava de férias. Nojo. E daí eu tava quase 20 dias parado, né? Então, assim, eu tô um pouco acima do peso, eu tenho que fazer exercício, né? Pra melhorar um pouco a saúde, a condição física e tudo mais. E eu tava no sol, tinha subido num telhado, tava no sol e começou a me faltar ar. E eu falei, cara, não é possível, cara. Não é assim que chega em Deus. Não é assim que chega em Deus subindo esse aqui. Não é Torre de Babel. Não precisa ter nada em cima, assim, tá no telhado, não. Mas eu falei assim, cara... O Espírito Santo que está em nós começa a gerar algo diferente a partir do momento que a gente vai tendo mais intimidade com Deus, vai tendo mais sensibilidade com o Espírito Santo. Ele vai começando a direcionar as nossas vidas e certos desejos a gente começa a aflorar. Então, cara, Deus sabe do desejo que eu tenho, sim, de emagrecer. Deus sabe lá no fundo. Então isso Ele vai gerar em mim. E daí eu vou lembrar, cara, quantas vezes eu já pedi isso, né? Só que é difícil você colocar uma rotina de, ir pra academia ou caminhar todo dia de manhã, né? É difícil. Criar, né? Esses hábitos, né? Então, assim, e quando você tem se busca esse reino, essas coisas vão acrescentando. Você não vai ficar preocupado com com aquilo, que Deus vai acrescentar. E a nossa vida vai começando tomando um rumo conforme a vontade de Deus, conforme o propósito que Deus tem na nossa vida. Não é tipo, Deus preparou a vida pra mim, então eu vou ficar sentado esperando. Não é isso que a gente fala, né? Deus preparou a vida pra gente, mas se a gente não agir,
Deus vai dar risada lá de cima, dizer, ó, eu sou justo. Então, se você não faz nada, receberá nada. Se você faz algo, terá algo em troca. Aí tá livre-arbítrio da gente, de querer ou não fazer. Não sei, eu enxergo assim. É isso aí. Eu fico imaginando Deus lá de cima, né, cara? Trindade lá, né? Deus olhando pro Espírito Santo, olhando pra Jesus, falando, ó lá, a bênção lá. Ó lá, eu falei pra ele fazer aquilo ali. Olha o que ele vai fazer. Não. Aí o Espírito Santo fala, será que ele vai? Eu acho que ele vai conseguir agora, hein? Aí, imagina a conversa, como é que pode ser? O Espírito Santo, não, peraí, vou conversar mais uma vez com ele. Aí vai o Espírito Santo fala com a gente finge que não ouve. Não, mas eu vou fazer o que eu quero mesmo. Aí toma. Agora imagina a frustração de Deus em saber que a gente não tá seguindo os planos dele. Fica triste? Não por, eu tenho que seguir os planos de Deus. Não, é que ele sabe da nossa necessidade, ele sabe do nosso desejo, ele sabe daquilo que nós queremos viver aqui na Terra. E para que isso aconteça, a gente é melhor pra gente. E o melhor pra nós, né? E para que isso aconteça, a gente tem que seguir os princípios, só que daí a gente não segue esses princípios. E daí Deus fala, cara, não tem como viver outra maneira se você não faz aquilo. Não tem como te dar a graça se você não tá no meu caminho. E a graça é de graça, né? A graça é de graça. Assim, Deus escreve certo por linhas tortas. E realmente, né? Na Bíblia lá que a gente tá lendo, tava sobre a história de... As personagens ainda tô me adequando. José. José é um cara muito legal, né? Nossa, o cara é muito legal. E eu já tinha até ouvido falar de José, até fiz um vídeo falando sobre o José aqui, mas agora ficou até mais real, assim, lendo a Bíblia bem certinho, como eu tô lendo, né? José se ferrou tanto, coitado. Meu Deus, cara. Ele só tomava, quanto mais ele caía, Quando, agora parei de cair, caiu mais um pouquinho. E, cara, ele não desistia, sabe? Porque cada tombo que ele tomava, eu entendi que, tipo, ele fazia alguma ação pro bem. Então, igual quando ele foi preso... Tipo, mas ele ajudou lá o dono dos carcereiros lá, a cuidar do pessoal lá, de alguma forma ele ajudou alguém até ele realmente conseguir sair da prisão e ser o governador, sabe, ajudar a família dele, que, enfim, deu uma zoada nele. Então, tipo, é sobre isso, sabe, sobre você não se abater quando você toma um tombo. Sim. E eu penso assim, cada tombo que a gente leva, mesmo que a gente tenha seguido os princípios de Deus... Era preciso tomar aquele tombo para que alguma coisa gerasse a partir daquele tombo, sabe? Não é que Deus fala, vou te dar um tombo, hein? Não é isso. Não sei, eu penso que Deus não vai chegar de um mãozinho para ele cair. Não é isso. Mas é que cada tombo que a gente vai levando, porque às vezes independe dele, porque são de outras pessoas que não estão seguindo os princípios dele, e ele tá ali cuidando desses tombos, sabe? Para que a gente possa agir corretamente dentro dos princípios dele. Se a gente se entregar para aqueles tombos e falar, quer saber? Me ferrei mesmo, não vou seguir mais nada. Você está desistindo do que ele tem para você. Cara, e José não desistiu. Cara, isso é muito louco, porque a gente vai cair muitas vezes. Infelizmente, a gente vai errar, né? Até o pastor estava no primeiro culto do ano, né? O pastor falou, cara, eu vou errar com vocês. Eu vou errar. Quase que eu falei, não, pastor, você não vai errar, pastor. Mas pastor erra. Pastor erra também, né? Líder erra, todo mundo erra, né? É ser humano, né? É ser humano. Por quê? Muitas vezes por nossas escolhas, né? Quando a gente erra, Deus é tão misericordioso, bondoso e a graça dele nos basta, que ele usa até da nossa falha, dos tombos que a gente levou, para elevar ainda mais a nossa fé, elevar ainda mais a palavra dele e usar aquilo como um propósito, um propósito maior. Então, por exemplo, a minha vida, aquilo que eu fiz no meu passado, né, pela graça dele, hoje ele pode usar como um testemunho. Claro que, vou fazer uma consequência aqui, como a Helena falou, Deus jamais vai nos derrubar para querer ensinar algo. Não. É nós mesmos que nos derrubamos, nós mesmos que colocamos a armadilha, caímos nas armadilhas do diabo, e por cair, a graça de Deus, que é poderosa, a misericórdia dele, que é infinita, nos resgata e ainda usa o nosso erro para ser luz para o mundo. Você falando assim... Só não te cortando, mas uma coisa que você falou ali, Deus escreve certo por linhas tortas, você falou, né? Uma vez eu falei isso, eu não lembro para quem, cara. Não lembro pra quem. E o cara falou assim, cara, eu não penso assim. E eu comecei a pensar diferente. Ele falou assim, cara, Deus escreve certo por linhas certas. É nós que entortamos. Nós que não entendemos.
Aí eu falei, cara... Porque o plano de Deus é perfeito. Então, se o plano dele é perfeito... As linhas não são tortas. Ele escreve certinho, né? É nós que muitas vezes, por falta de intimidade, por querer o egoísmo nosso, o orgulho, a gente escolhe as nossas escolhas. E nós entortamos, nós queremos... Claro que nós não temos poder de estragar os planos de Deus, né? Mas nós podemos tardar as bênçãos na nossa vida e, consequentemente, não viver uma vida de alto impacto, uma vida conforme o padrão que Deus quer para nós, né? Então, uma vez eu ouvi isso, eu falei, cara, verdade. Não, e é bem isso que você falou mesmo. Eu falei, cara, é louco. Porque, igual eu estava falando assim, sobre o diabo, esse mal, ele atua em todo mundo. Então, mesmo que a gente esteja seguindo certinho o caminho que Deus preparou pra gente, não quer dizer que todos estejam igual a gente. Então os outros derrubam a gente, sabe? E a gente cai. E é nessa queda que Deus cuida, sabe? Então quanto mais a gente puder realmente evangelizar as pessoas e colocar as pessoas no caminho de Deus, menos força terá o diabo, sabe? Menos quedas teremos. É isso aí. E na verdade nem tem força. É nós que somos fracos demais, muitas vezes. Por não ser fortalecido por Deus. Por não estarmos tanto ali no caminho. Como é que fala? Como é que foi a penúltima série lá? Não está enraizado. Exato, né? Isso. E aí a gente cai. Teve alguma vez, assim, que desde que você falou que aos 21 você conheceu Deus, verdadeiramente Deus, teve algum momento, desde esses 21 anos, que alguém ou alguma coisa tentou tirar você do caminho, quis te desvirtuar ou te desencorajar a continuar no caminho de Deus? Bastante gente. O que te fez não desistir? O que eu vivi com Jesus quando eu conheci Ele. Conta pra gente o que você viveu com Jesus. Eu conheci Jesus com meus 21 anos, mais ou menos, né? Foi em novembro de 2012. Corrigindo, 22 anos. Novembro de 2012. Foi quando eu fui convidado para ter um retiro espiritual. O nome do retiro é Encontro com Deus, Vida Vitoriosa, o tal do EVV. E lá foi onde eu tive, cara, as melhores experiências da minha vida, assim, né? Naquele lugar, porque foi um tempo que eu realmente separei para viver algo que eu jamais tinha vivido e permitir que ele pudesse me quebrar e me moldar. Então, com a experiência que eu tive lá, cara, quando eu saí de lá, pessoas se levantaram, pessoas julgaram, porque, por exemplo, um vício que eu tinha era beber. Eu bebia todo dia. E quantas pessoas você já ouviu falar que, vou parar de beber? Aí fica 1, 2, 3 semanas e, voltou de novo. Ou cigarro. Também fui usava cigarro, né? Cara, quantas pessoas que tentam parar e não conseguem? Muitas pessoas falam assim, cara, não vai conseguir, vamos ver até quando dura. Vou falar pra você que não doeu, que doeu. Mas o que eu vivi lá naquela chácara, naqueles 3 dias, foi assim, falou, cara, o que eu vivi com você, Jesus, é real e eu não quero perder isso. E foi onde eu consegui me fortalecer todos os momentos de tentação, de festas onde eu estava, de aniversário. E qualquer lugar que eu estivesse, tinha bebida, tinha cigarro, tinha droga. Eu tinha tentação. Porque a tentação, ela vem. O diabo, ele vai tentar de todo jeito nos derrubar, né? Mas eu me mantinha firme. Porque eu lembrava da promessa que eu fiz para Jesus. E ainda mais, a promessa que eu fiz para minha esposa, para as pessoas que eu conheci, os novos amigos que eu conheci, né? E isso me fortaleceu. Eu falei, cara, tem mais pessoas que estão nesse embalo, mais pessoas que viram o meu testemunho, mais pessoas que se encorajou a, cara, se ele pode, eu também posso, né? Então isso me impulsionou a realmente não vacilar. Claro que eu erro sim, mas nesses erros nesses vícios que eu tinha, que eu fui liberto lá naquele ano de 2012, até hoje eu tenho tentação. Ontem não vai embora. Não vai. São brechas. Eu creio que o diabo usa as nossas dificuldades, usa as nossas indecisões, os nossos momentos de fraqueza, de medo, para vir nos atacar.
São brechas que nós abrimos. Então, por nós abrir essa brecha, o diabo vem e quer entrar e fazer o arregaço, fazer festa ali, né? Então, quando a gente está com relacionamentos fortalecidos, quando a gente está realizado com a palavra, quando a gente está vivendo uma vida de alto impacto, né? Isso nos fortalece e fecha essas brechas. E aí é onde o diabo não consegue mais usar o nosso passado, o nosso erro, aquilo que a gente fez, para nos acusar e nos deixar a gente cair. E não fazer a gente cair. A presença de Jesus, aquilo que eu vivi com Ele, que me fortaleceu a realmente eu ter as melhores escolhas. Claro que não são todas que eu acerto, né? Às vezes a gente falha e a gente acha que está escolhendo uma realmente que é certa, a gente não está sensível ao Espírito Santo e a gente acaba escolhendo outra. Deus já falou com você claramente? Sim, de voz audível. Existe, hein? Deus fala de diversas formas. Fala através da palavra, através de um louvor, através de pessoas, e fala diretamente mesmo. Você pediu já, quando ele falou com você audivelmente, você pediu para escutar essa voz? Como é que foi? Se eu pedir para escutar? Porque muitas pessoas falam, Deus fala comigo para que eu possa escutar a sua voz, né? A gente pede porque a gente quer ter essa experiência. Como foi pra você, assim? Foi uma coisa natural ou você pediu pra escutar a voz? Eu não pedi pra escutar a voz, isso que é o louco. Porque assim, ó, quando a gente tá íntimo de Jesus, quando a gente tá buscando realmente Ele e tudo mais, o Espírito Santo vai nos conduzindo a viver algo. E muitas vezes, quando a gente fala, quando a gente tá com problema, vem aquele pensamento. Na verdade não é o pensamento, é o Espírito Santo lembrando daquilo que nós vivemos, daquilo que nós lemos, daquilo que Deus é. E isso muitas vezes é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Então as pessoas falam, foi o meu sexto sentido, foi uma intuição. Foi intuição. Isso aí não existe, velho. Isso aí eu creio que ou é o diabo que está induzindo você ou é o Espírito Santo. E muitas vezes eu ouvi mais, na verdade até hoje eu ouvi mais a voz do Espírito Santo, né? Essa que vem de dentro uma ali, irmã, né? Eu perguntei isso para uma irmã da comunidade. Eu falei assim, amiga, como é que eu vou saber quando é Deus, né, o Espírito Santo, ou se é minha mente falando comigo? Daí ela disse assim, se for uma voz que esteja falando com você de modo em paz, que te faça se sentir bem, suave, tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, E eu nunca mais esqueci, sabe? Porque, cara, quando você ouve, você se constrange. Você fica com vergonha daquilo que você falou. Porque eu lembro de uma vez que eu tava tomando banho, né? E o grande problema que eu tinha, né? Eu falei, cara, minha vida profissional, o que tá acontecendo, tudo mais, né? Eu preciso mudar de área, não tô me sentindo bem aqui, e isso vinha direto, né? Eu lembro de uma vez eu tava tomando um banho e eu tava conversando com Deus, assim, sabe? Porque normalmente a gente faz o quê? A gente pede algo, a gente pergunta, muitas vezes a gente questiona até, mas a gente não para ouvir a resposta. Sim. E esse é um grande problema nosso. E nesse dia eu tava água caindo, calor de Foz do Iguaçu, né? E eu com água gelada lá e tal. E eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, o que o Senhor tem pra mim? Eu sei que o Senhor tem pra mim, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida de alcançar jovens, de usar meu testemunho, de usar a minha vida. Eu sei disso, né? De ter um relacionamento com a minha igreja, né, onde eu congrego, tudo mais, com as pessoas. Eu sei. Mas Luan, o que eu tô fazendo agora, o que eu quero, os planos que vai acontecer lá na frente, as coisas que o Senhor tem preparado lá na frente pra mim. Eu falei assim, por que o Senhor não mostra só um pouco? Faz aparecer uma tela de 55 polegadas aí, de 100 polegadas aí, mostra só um como é que fala? Aí, né? Como é que fala dos filmes? Um trailerzinho assim, só a nata, né? E eu questionei Deus e fiquei quieto, né, cara? Fiquei quieto, né? Que a gente questiona, né? Falou, porque fulano é mais abençoado que eu, né? Fulano é mais abençoado. O que eu fiz? Tô aqui seguindo meu caminho certinho, né? Porque eu não tô E tem muitas pessoas que se desviam por causa disso. Falam, Deus não abençoa, Deus não é aquilo que as pessoas disseram, né? Mas não é porque não se aprofunda verdadeiramente. Né? As pessoas querem o imediato, as pessoas querem as coisas, a tal da felicidade, e felicidade não está aqui.
Felicidade está na alegria de você se expressar todo dia de manhã, ver o dia lindo, né? De poder acordar, de respirar, né? De andar. As alegrias estão nisso, a felicidade está nisso, de uma família estruturada, saudável, né? Saudável. Né? Claro que a gente é importante sim o financeiro pra gente viver, Deus sabe disso, Deus sabe tanto que Ele nos abençoa de forma incondicional, né? E isso quando eu comecei a experimentar isso foi ficando mais claro, né? De parar e deixar Deus falar. Aquele momento de Deus, estou aqui, fala. E muitas vezes o Espírito Santo vem e fala, o Espírito Santo traz conforto, traz consolo, né? Mas nesse dia eu vi de forma audível a palavra de Deus, porque assim, ele até falou, eu. Então assim, se eu falei, Deus, por que você não mostra esse trailerzinho aí de como vai ser no futuro? E daí passou um tempo, ele falou assim, sabe por que eu não mostro pra você o que vai acontecer lá na frente? Porque se eu mostrar pra você o que vai acontecer lá na frente, você não vai vir até mim por amor, você vai vir por interesse. Por interesse, querendo receber aquela graça. Aí eu falei, cara. E aí veio a voz. Porque daí, cara, não é uma voz de julgamento. Porque Deus poderia falar, cara, quantas vezes quantas coisas já te abençoei? Quantas coisas que já fiz de bondade na sua vida, de milagres na sua vida? Olha a sua volta, olha, né? Aí, abre os teus olhos, cara. Você que não enxerga. Deus poderia falar, assim como Deus tem um momento de ira na Bíblia, né? Manda destruir o povo, manda destruir cidade. Deus é justo, né? E se Ele falasse comigo dessa maneira, eu com certeza ia ficar chateado. Poxa, muito, Deus. Né? De cara às vezes, né? Até que tem a rebeldia, né? Mas como Deus é tão sábio, cara, Ele usou as palavras que me marcou. E foi um tapa na cara, assim, porque eu falei... Eu lembro que eu dei até engolido assim, eu falei, cara... Então tá, né? Respirei e falei, cara, vamos lá, vamos viver então o que eu tô vivendo aqui, né? Não pode ser os melhores ainda, né? Mas que o Senhor me abençoe e me dê graça para que eu viva realmente os teus planos. Para quando chegar lá, você está preparado para receber tudo aquilo que Ele te preparou. Porque se a gente recebe antes... Tem um momento certo. A gente não vai estar maduro para aquilo. Tem um momento certo. Será que a gente vai ter essa maturidade espiritual hoje para tudo aquilo que ele tem pra gente? O que é maturidade espiritual, Luan? Cara... Fala assim, não sei, não tô maduro ainda, né? Não recebi todas as bênçãos de Deus. Né? Como é que a gente vai saber? A gente tenta buscar essa maturidade. Mas eu acho que a maturidade é a gente entender que tem um Criador de tudo isso que a gente usufrui hoje, né? E parar de pensar com a nossa mente humana. Mente humana seria por interesse. O nós, o eu, o egoísmo, né? E está mais sensível a aquilo que Deus está nos direcionando. Porque assim, a palavra de Deus é cheia de promessas, mas cheia de princípios, né? Então, se a gente faz um princípio, a gente tem a recompensa desse princípio, né? Se a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus vai recompensar guardando o nosso financeiro, né? Claro que a gente tem que ser prudente, mas Ele vai nos livrar do devorador, né? Então, mas muita gente pode chegar agora e falar assim, mas então... Eu fiquei imaginando assim, pode ter pessoas que pensam, mas então você está fazendo por interesse, porque você sabe que lá na frente você vai receber. Né? Você trabalha para receber lá no final, né? Você trabalha o mês inteiro para no dia 5 ainda, trabalhar mais 4 dias e receber. Eu acho que a diferença seria, né, a gente fazer, porque é uma paz tão grande quando a gente faz para Deus, né? Receber a graça, a gente não sabe que graça que é. A graça pode ser a nossa própria saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Essa pode ser a graça. Não quer dizer que eu vou ter uma mansão lá em Dubai. Por que a graça sempre tem que ser algo material? De repente a graça que Deus separou é uma baita graça espiritual. E a gente vai evangelizar e ser prova viva para muita gente. E também essa é a graça que a gente vai vai receber. Uma vez eu... Dei uma surtada. Cara, é louco. Então assim... Pra mim, resumindo, maturidade é realmente a gente entender que a gente não tá nessa terra por acaso, a gente não tá em Foz do Iguaçu por acaso, a gente tá com um propósito, né? E entender realmente a essência do Evangelho, que é realmente propagar esse Evangelho, levar as boas novas e viver realmente aquilo que Deus tem pra nós.
Porque se aquilo tem realmente viver o que Deus tem para nós, a gente vai atingir uma maturidade espiritual. Porque a gente sabe que o que Ele tem para nós é o melhor dessa terra. Deus não quer que aconteça nada de ruim com a gente. Então, se Deus tem o melhor dessa terra e eu começo a viver isso e colocar tudo isso em prática, eu começo a experimentar essa maturidade cristã. Você conversa todo dia com Deus? Todo dia. Existe um horário fixo, assim? Não. Às vezes eu faço meu devocional de manhã, às vezes faço meu devocional à noite. Fazer o devocional seria uma forma de te conversar com Deus? Com certeza. Com certeza. Na verdade, sim, eu vejo como é um tempo de relacionamento, né? Que a gente falha muitas vezes, né? Mas é um tempo onde a gente separa exclusivamente para falar com Deus, para ter um momento especial com Ele. Não é para ler rapidinho não ali, não. Tchau. Não, é você ler. Uma vez eu escutei a expressão assim, ruminar, né? Que as vacas fazem com gramado, né? Elas tiram tudo, mastiga aquela grama, aquele mato lá, né? Absorve todos os nutrientes, tudo aquilo que tem para dar energia e força, né? E depois gosta, né? E o que não presta, né? E eu vejo que a palavra de Deus a gente tem que realmente ler e absorver tudo aquilo que Ele tem pra gente, né? Claro que muitas vezes a gente não vai entender o que é aquilo ali. Às vezes aí a gente tá acho que muita gente joga fora sem querer. Esse aqui... Não entendi, Deus boiou hoje, hein? Meu Deus, o que é isso aqui? Aí você, no outro dia, ou uma semana depois, você tá vivendo algo que você vai lembrar, cara, aquilo que eu li. E muitas vezes você vai lá e vai voltar. Fala, não cara, foi Deus que boiou, foi a gente que boiou, né? A gente boiou, né? Então, assim, é um tempo, cara. É um tempo onde a gente expressa nossa adoração, nosso amor, nossa alegria, nossa graça, nossa gratidão, né? Por Ele. E muitas vezes a gente não para pra ouvir a resposta dele. Esse porque é o que você fala. Ora rapidinho, né? Rapidinho, Vamos termina ali e tchau. Não, cara, tem que ter tempo de qualidade. Tempo com qualidade. Pastor Osmar Misael Dias, né, pastor lá da comunidade de São Paulo, ele falou que tinha, eu não vou errar agora a sigla que tinha que ter, HDL, hora, dia e lugar, né? Então a gente tem que separar uma hora específica, um dia pra gente se aprofundar ainda mais, e um lugar que seja um lugar, se possível, um lugar do secreto. Um lugar que só tá você, um lugar de silêncio, um lugar de realmente você pode desconectar do mundo e realmente conectar ali com ter a sua o reino espiritual. capacidade com Deus, né? Literalmente. Para poder ter esse relacionamento. Relacionamento só é feito com concentração, com dedicação. Senão não é relacionamento. Imagina, você tá falando comigo aqui, tem 3 aqui de nós. Vocês 2 estão conversando, eu vou ficar boiando aqui. Então relacionamento não é isso. Exato. Relacionamento é você dar atenção, você ouvir, ser ouvido, né, você falar e ouvir o que as pessoas estão falando. Então a gente precisa falar, mas também ouvir Deus. E a gente precisa não ouvir Deus, isso cara. não é relacionamento. A gente só fala, é monólogo. Olha, você dá monólogo hoje, hein, Deus? A gente é tão egoísta, né? A gente só quer pedir as coisas pra Deus, né? Não mesmo que você vai agradecer, tipo, agradecer rapidinho e foi embora. Não, agradece aqui, deixa eu falar contigo também. Você tá agradecendo porque eu te dei de amor, meu filho. Eu te dei porque você mereceu, meu filho. Você fez o caminho certo. Agora você perdeu a oportunidade de me ouvir, meu filho. Você só agradeceu, só correndo. Ah lá, Espírito Santo, aí ó. Aí tá caindo, na primeira esquina tá caindo, né? Não ouviu a direção, não parou pra ouvir a direção. Meu Deus, cara. E a gente tem livramento todo dia. Só que a gente não para pra se atentar. Quantos acidentes, cara, acontecem todo dia? Todo dia na nossa cidade, né? Quanta gente morre e quantas pessoas se livram, né? Quanta gente tá se livrando? Igual amigos nossos. Meu Deus do céu, cara. Elcio, queremos você Elcio, aqui. olha aí, ó. Ó, deixa. Esperamos você aqui. É pra você mesmo, Elcio. Isso é mesmo, irmãozinho. Tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer. Cara, você tem muito a dividir com a gente. Como um cristão deve lidar com os sentimentos de culpa em relação aos pecados que ele cometeu? Eita! A gente sente muita culpa, né? A gente carrega uma sacola de culpa. Como é que a gente se livra disso, dessa culpa, de tudo que a gente já fez de errado? Como é que a gente não se livra, mas se lida, né? Como lidar com isso? Cara, olha, o que eu vou falar aqui, as pessoas falam assim, mas pra falar é fácil, né? Não.
Não é fácil, não. Não, o que eu vou falar, às vezes, a pessoa fala, falar é fácil, mas viver, realmente, o viver é muito difícil. Implica em ter relacionamento com Deus, ter a cabeça centrada ali na promessa que você fez, né? E realmente viver do jeito que Ele está ensinando, né? Então, quando a gente vai pensar no nosso erro, na nossa falha, é a primeira coisa que... Quem que é o acusador? Quem que veio para roubar, matar e destruir? Diabo. O diabo. Então, o foco dele é usar as nossas falhas para nos acusar. Quantas vezes a gente já foi acusado no trabalho injustamente? Nossa Senhora. Como que a gente fica? Cara, a gente vira um bicho. Que eu tô mentindo? Você tá falando que eu fiz sendo que eu não fiz? Uma raiva daquela injustiça. Meu Deus do céu, né? E quando a gente faz? Aí vem a culpa. Essa culpa que corrói, que vai matando a gente aos poucos, literalmente matando a gente espiritualmente, porque a gente fala que não é bom bastante, a gente fala que daí não é merecedor, a gente fala que daí não tá valendo a pena o que a gente tá fazendo, que as nossas escolhas não tá sendo certo, ou até pior, que Deus tá me castigando. Nossa, eu pensei nisso agora. A gente tende a brigar com Deus. Esse é o problema. A gente larga a mão dele, porque ele não largou a nossa. A gente fica, vou largar tua mão aí, Deus. Cara, Deus tá aqui. A gente faz... Pessoas falam assim, Deus se afastou de mim. Jamais. Você se afastou. Você se afastou. E esse é o nosso grande erro. Então, quando a gente começa a realmente seguir aquilo, entender a palavra, aí a gente volta até a falar de maturidade. Que você tenha o entendimento daquilo que você tem que viver aqui na Terra, de como Deus quer que você viva aqui na Terra, né? Que a gente sabe a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino aqui na Terra, que a gente possa viver o teu reino aqui na Terra. Seja feita a tua vontade. Sim, as pessoas não param para pensar. As pessoas só reproduzem ali a oração, mas não param para pensar no que estão falando. Carregam essa oração como se fosse um... Como é que se fala? Outro dia o pastor falou essa palavra. Sabe quando você coloca... Seita? Não, como se sabe assim, vou carregar pé de coelho pra me dar sorte. Então, às vezes a pessoa passa na igreja católica e faz a sinal da cruz. Sabe, como se isso fosse te livrar ou te ajudar. Não é isso que te livra. Sabia que eu fazia isso? Então, eu também tive esse costume. Quando comecei o meu relacionamento na católica, né? Depois conheci a igreja evangélica nos meus 22 anos, e daí pude ver quebrar muitos paradigmas através de célula. Célula, talvez ele até fala um pouquinho depois. E daí a gente comecei a quebrar alguns paradigmas, né? Mas o meu entendimento do sinal que eu fazia não era como qualquer. Cara, eu tinha comigo consciência o respeito. De gratidão, realmente, cara. Eu passava na frente da igreja e fazia o sinal e lembrava de tudo aquilo que ele fez por mim, né? Muitas vezes mas eu tinha esse entendimento dentro de mim. Então, todas as vezes que eu fazia pensando nisso, né? Depois passou, não fiz mais, né? Mas passou. Então, voltando à pergunta, né? Já tomou um caminho. Isso aí. Ajuda aí, que eu penso. Depois eu não lembro da pergunta e vou falar outra coisa. Sou desse. Mas voltando lá dessa culpa. Então, assim, a gente começa a acusar Deus. E é o pior disso. Que Deus está totalmente ali querendo nos abençoar, querendo fazer com que aquilo seja o correto, né? Mas nós limitados, falhos que somos, caímos, né? Deixamos o diabo usufruir daquela brecha que a gente deixou, né? E ali a gente é espancado todo dia, porque a gente quer. O que é o mais fácil fazer? Você tem dois caminhos: ou você continua vivendo aquilo, ou você se rende a Jesus. E o que é melhor? O que é melhor? Claro que é Jesus. O que é o mais fácil? Claro que é Jesus. Porém, as nossas atitudes não seguem isso. Mas bem que escolher Jesus não é fácil? Não é. Porque boca é. De boca é, mas empiricamente falando não é fácil, porque faz você tomar muitas escolhas, abdicar de muitas coisas. E você sofre com essas escolhas, você sofre quando abdica de muitas coisas, porque você está viciado em todo o teu contexto, mas lá
tempo vai passando, você vai sentindo uma leveza, tipo, tudo aquilo que parece que nunca vai passar essa dor, mas passa. E realmente o tempo é o melhor amigo nessas horas, porque com o tempo passando e você seguindo certinho ali, sabe, os princípios de Deus, sem pressa, porque se tiver pressa não vai dar certo. Segue certinho, nossa, lá na frente, tipo... Cara, é que assim, a gente limita Deus, a gente quer que ele haja do nosso jeito. Vamos lá. Deus pode curar a gente agora ou pode curar a gente depois. A gente quer falar assim, cara, Deus, você tem que me curar agora e pronto, acabou. Não, mas tem as consequências da nossa falha. Deus é justo, a gente não vai fugir das nossas consequências. É a lei da semeadura, você plantou, você vai ter que colher, negão. Esse é o problema. E as pessoas não querem colher, as pessoas não querem viver o processo de cura. Não querem, tem um processo, né? Então, o primeiro passo é reconhecer isso. O primeiro passo, cara, pequei. Já vem a culpa, na hora. Existe pecadinho e pecadão? Não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Existe consequência, pecados que geram uma consequência enorme, né? Mas não existe pecadinho. Não existe esse pecadinho que vale 1 ponto, esse outro pecadinho vale 2 pontos, não tem isso. Até tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, que fala, né? Que, não lembro quem, mas nesse sentido, fulano cometeu pecado maior que... Mas eu vejo que Deus não estava no sentido de dando grandeza para pecado ou não. Todo pecado é uma falha, é um erro, é um ir contra a palavra de Deus. Então, tudo isso é um pecado. Né? A lei é a lei do pecado. O pecado, ou ele escraviza a gente, o pecado ele vai escravizar a gente, né? Só que depois ele vai nos libertar. Porque a gente errou. E aquilo ele vai nos escravizar, porque o diabo vai aproveitar as nossas falhas para nos julgar e falar, cadê teu Deus? Você não era o bichão aí que estava com Deus agora, que você vai conseguir largar de beber, de fumar? Eu, graças a Deus, nunca bebi mais, né? Nunca fumei, nunca usei droga mais, né? E Deus, e o diabo, quando a gente falha, ele fala, e aí, ó, você não era o bonzão? E aí vem a culpa. A culpa, aí gera os sentimentos, aí gera o desespero, porque as consequências vão vir. E o pior eu acho que, pra mim, muitas vezes, é aquilo que a gente falou com Deus no secreto. E a gente falou assim, Pai, perdoa, é isso que eu fiz, eu não vou fazer mais. É uma nova vida agora, aquilo que o Senhor me deu, obrigado pelo refrigério, pelo perdão, né? E pronto. Aí a gente pega e a gente fala assim, cara, Deus, eu errei com Deus. Caí de novo. A gente teve um momento, cara, muito surreal. A gente viveu 2023 assim, foi um ano assim muito bom assim, como comunidade, como igreja, como família, né? E eu creio que Deus está fazendo um mover, começou a fazer um mover lá atrás, e a gente vem tendo consequências disso, né? A gente tem muitos jovens, muitos adolescentes começando na igreja, né? E a gente teve o acampamento, né? O Acamp, né? A galera conhece o Acamp, o ano passado, e foi voltado mais para juniores e adolescentes, né? E, cara, foi um momento, assim, surreal. O Espírito Santo preparou aquele lugar para trazer curas para muitos jovens e adolescentes, para muitos adultos também que estavam lá também, os jovens mais tempo, né? E, cara, foi, assim, surreal. Então, tô fazendo um parênteses aqui para chegar ao ponto dessa culpa, né? E, cara... Teve um momento lá específico que falou assim, procure alguém agora e confesse o seu pecado. Claro, ninguém é obrigado a procurar alguém e confessar, não. Você vai, se você realmente ter força pra, cara, largar o orgulho de lado e falar assim, cara, eu tenho que consertar. Porque a palavra de Deus fala, né, aquele que pede perdão pra Deus, a palavra de Deus fala que ele é perdoado.
Né? Se você pede perdão para Deus, você é perdoado e purificado. Então, assim, você é perdoado e você é purificado. Então, assim, eu me torno puro naquele momento. Então, o meu pecado já foi. A palavra de Deus fala que o que Ele faz com os nossos pecados é jogar no mar do esquecimento. Por que a gente tem que jogar no mar do esquecimento? Porque a gente não tem que lembrar. Porque a gente lembrar, muitas vezes, vai nos remeter a viver isso. E a dar brecha pro diabo acusar. E Deus já perdoou. E Deus já perdoou. Se Deus, que é Deus, Ele joga no mar do esquecimento, Ele nem lembra do nosso pecado, quem somos nós para ficar falando, pô, eu ainda tenho isso, ainda não sei o que, tudo mais, né? E a palavra vai além, né? Então a gente é perdoado e purificado quando vamos até Deus. Mas a palavra fala que quando a gente confessa o nosso pecado por mão de fé, a gente é curado. Aí vem a cura de fato. Porque, e esse tempo atrás eu tava pensando, falei, cara, por que a gente é curado? E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração assim que eu falei, cara, é isso, velho. É isso, porque o que eu entendi? Cara, a gente tem um Deus todo poderoso, soberano e, cara, top, né? E quando a gente falha, a gente escolhe os nossos erros, a gente pensa, muitas vezes fala assim, Deus, ninguém tá vendo. Sim. Ninguém tá vendo. Mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus está em todo lugar, sabe de todas as coisas. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê tudo. E Ele está em tudo. E nós esquecemos muitas vezes disso, por relance. E aí é onde a gente falha. Sim. Que a gente fala assim, Deus não está aqui. Agora, se um irmão teu tivesse do seu lado, você agiria da mesma forma? Você pecaria? Pois é. Tem uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade espiritual. E muita gente não tem. A gente não tem. Às vezes a gente cai nisso. E aí é onde os nossos relacionamentos muitas vezes são ainda mais aflorados. A gente começa a viver algo poderoso através dos relacionamentos. Porque aí é onde, no momento de fraqueza, a gente pode ter alguém que a gente vai contar e falar assim, cara, tô passando por essa tentação. Porque tentação é diferente de pecado, galera. Tentação é diferente de pecado. Tentação não é pecado, tá? Eu tô tentando, tô tendo isso aqui. Não. A tua atitude é onde peca. Então, assim, primeiro passa o erro. Mas o pensar? O primeiro passa pela nossa mente, pelo nosso coração, e daí a gente faz atitude. A gente peca. Né? Então, o que muitas vezes acontece? É os nossos pensamentos estar impuro. Isso é pecado. E aí a gente pode blindar ele. Como que a gente blinda? Através de oração, jejum, palavra, intimidade com Deus, relacionamento com os nossos amigos de fé. Teve outro dia que eu tava, não lembro agora exatamente o que, mas eu tava pensando uma coisa que eu não queria pensar, e comecei a falar, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra, Deus, estou aqui falando com você, Deus. Aí comecei a falar Deus várias vezes, comecei a falar Deus. Até aquilo eu esqueci o que eu tava pensando e por que eu tava repetindo tanto Deus. E parou. Porque os pensamentos, vem lá os pensamentos, cara, você tem que desviar teu foco. Na verdade é assim, ó, eu vejo como a lei da gravidade, né? Soltar um copo aqui, o copo aqui vai quebrar, né? Se a gente é atraído, né, pela lei da gravidade. Pecado é a mesma coisa. O ser humano, ele é inclinado ao pecado. Nós somos falhos, né? Pela falha lá de trás, lá de Adão. Então nós somos inclinados ao erro. E a gente tem que buscar realmente a santidade, buscar realmente a Deus, buscar realmente a presença dele, porque a gente vai ser atraído para o mal. Esse é fato, né? Só que a palavra de Deus fala que uma lei só perde o vigor quando uma maior sobressai. E qual que foi essa maior? Foi Jesus. Jesus veio e sobrepôs toda a lei. Jesus veio e sobrepôs toda acusação, todo pecado, né? Então quando a gente entende isso, e a gente entende que, cara, eu fui crucificado junto com Cristo. Só que o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Muitas vezes nós não ressuscitamos. Queremos ficar lá, amor. Não, nós ressuscitamos junto com Cristo. Para uma nova vida, a vida que Ele trouxe para nós. Cara, ele tá vendo isso na minha vida, tal. Conheci Jesus, cara, me batizei, tudo mais. A gente fala do mergulhar, né? Quando a gente se batiza, é ainda mais uma confissão pública ainda.
uma fé que está dentro do nosso coração, que é mais inabalável, que é uma declaração para o mundo que, cara, eu sou um filho amado de Deus. Sim. Que eu escolhi morrer para mim e submergir, viver essa nova vida que Deus tem para mim, né? Então, quando a gente entra na água e que a gente sai, é a mesma coisa que eu entendo assim, de a gente tá morrendo e no momento, quando abre ali, ressuscitando para aquilo que ele tem para nós, a glória, o mundo, o céu na terra, né? E viver todos os planos dele para nossa vida. Então, essa culpa, ela sai quando a gente tem todo esse entendimento. Fazemos todo esse ciclo, né? Que é fácil, cara, é fácil a gente escolher a decisão de querer, porque a gente sabe que é bom. Só que o processo disso é muitas vezes demorado. Demorado, doloroso, porque a gente está viciado no nosso contexto e sai. Eu posso falar assim, por mim mesmo, assim, que esse sentimento de culpa, essa dor, não só o sentimento, mas a dor, né, que essa culpa traz, ela é curada. E o sentimento que tem é inúmeras vezes maior do que esse sentimento de culpa. Isso que é o louco, porque a graça vem de... é abundante. É abundante, porque a gente fala assim, cara, é aquele aperto e a vontade de se matar, que a gente fala assim, meu Deus do céu, infelizmente a gente vive uma geração hoje que cara, a gente tem que impactar mais, a gente tem que viver ainda mais uma vida de alto impacto, realmente para impactar não mais só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, os nossos amigos na escola, no trabalho, na faculdade, no supermercado, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente impactar essas vidas. E as pessoas são transformadas muitas vezes por uma atitude nossa, né? Sim. E vivem pro evangelho, vive para conhecer esse Jesus. Então, assim, cara, o suicídio, infelizmente, é o que tá atormentando todo mundo. É triste, cara, a gente ver um amigo nosso que suicidou. A gente fala assim, cara, por que eu falhei? Por que eu não levei? Eu tive a palavra, eu tava ontem com ele, por que eu não falei mais de Jesus? Por que eu não tentei me aproximar mais? Por que eu me distanciei de fulano? Por que eu deixei esse pecado, essa dor me tomar conta ao ponto de eu não perdoar? Cara, é um arrependimento que muitas vezes vai marcar a nossa vida. Porque a pessoa não vai estar mais ali pra gente pedir perdão. Vamos perdoar, né, gente? Vamos se perdoar. Vamos perdoar o próximo, porque esse sentimento não acrescenta em nada. Pelo contrário, só puxa a gente cada vez mais pro lado do inimigo. Então, o perdão é aquilo que Deus deu pra gente, sabe? É pra gente usar isso a nosso favor. Muitas vezes, né? 70 vezes 7. Só. 70 vezes 7, faz assim. Só que, cara, é louco que daí quando a gente sai desse sentimento de culpa e daí a gente recebe aquele sentimento que é inexplicável. E daí a gente fala, cara, graça me basta. Aí a gente começa a falar assim, cara, meu Deus, sou amado demais. E daí a gente fala assim, cara, é esse evangelho mesmo. É isso que eu tenho que seguir. E a gente vai ali e fala, cara, não posso errar mais. A gente se conheceu numa célula. Como que as pessoas, como que pessoas novas, pessoas que não são evangélicas, pessoas que não vão à igreja e querem encontrar Jesus, querem uma nova vida, como é que elas podem literalmente assim conhecer, assim, eu queria tanto participar de uma, o que é uma célula? Eu queria participar de uma célula. O que é uma célula? Qual é a importância de uma célula? Cara, eu sou fruto de uma célula, né? Como eu falei lá atrás, eu era aquele cara que não sabia que Deus criou todas as coisas, mas não sabia verdadeiramente quem que era Jesus, tudo mais. Então eu tinha certo receio, certos paradigmas. Pastor só rouba, crente que só quer se aproveitar dos outros, da nossa fragilidade, e isso, tudo mais, e só grita, isso que aquilo. Então a maioria das pessoas acha que crente é isso aí, né? Falso, né? Doido. E a célula foi o início da minha conversão. Isso há 12 anos atrás.
Você estava com 22. 11 anos atrás, né? Tava com 22, né? Então, assim, minha esposa começou a ir, mas minha história começa, na verdade, para contar o contexto de célula, em tudo aquilo que eu era. Quem era o Luan? Um cara viciado em droga, cocaína, bebia, fumava, cheirava, era balada todo final de semana e todo dia se tivesse, né? Então esse era o Luan. Vivia como muitas vezes muitos jovens vivem hoje. Na verdade, eu quando quando fiz meus 18 anos, eu falei assim, cara, agora eu vou pro mundo, agora eu sou dono do meu próprio nariz. É o que os adolescentes pensam. 18 anos agora, pai, vixe, segura. Agora ninguém mais me segura. O mundo é meu. Agora eu que decido. E fui pra essa aventura. Foi aí que eu errei, falhei, tive relacionamentos frustrados, tive traumas, tive medo, insegurança, dor, culpa, pensamento suicida, raiva, inveja, orgulho, cara, tudo. Onde veio tudo, onde eu realmente experimentei as piores coisas da minha vida, assim. Foi um momento muito tenso. Hoje eu entendo isso, mas olha o quão importante é você ter Jesus, que ele mostra. Hoje eu tenho a sã consciência que, cara, tudo isso que eu fiz, meu Deus do céu, é abominante, muitas coisas absurdas, né? Mas quando a gente conhece Jesus, a gente entende que, cara, eu fiz tanta coisa errada. Porque quando a gente tá nesse mundo, a gente acha que tá bem, tá normal, tá certo, eu posso viver a minha vida, ninguém é dono da minha vida, só eu mesmo, né? E eu lembro uma vez que eu tava na ONU, é antiga, hein? Meu Deus. Sou velho, gente, 33 anos. Tava na ONU, tava na área dos fumantes lá, né? Bebendo e tal. Cara, olha só. Não tinha nem arguilha, não tinha nem moda de arguilha naquela época. Não, nem tinha arguilha. Era cigarro eletrônico daí começou, né? Aquele cigarro de estoura e tem sabor. Aquele de estourar, de menta. Começou aquela frescurinha lá, de sabor. E, cara, eu lembro nitidamente até hoje. Eu tava com um copo de uísque energético e um cigarro na mão, sozinho, que daí às vezes na área do fumante ali, você tá com a galera lá dentro e você quer fumar e você vai. Às vezes os outros não querem e fica lá dentro. E, cara, eu vou lá sozinho. E aí você fica lá boiando lá, olhando pro nada, olhando pras pessoas. E nesse momento eu tive algo que aconteceu em mim assim, que hoje eu falo assim, cara, eu estava num ápice assim. Parecia que, olhando de fora, se alguém estivesse ouvindo o que eu tava falando, eu falo assim, cara, esse cara tá totalmente endemoniado. Eu falei que essas palavras, eu falei assim, eu jamais vou sair dessa vida. Mas você falou isso triste ou não, orgulhoso, né? Eu tinha dinheiro, não é que eu tinha dinheiro, eu trabalhava e não tinha conta, era jovem, né? Não tinha conta era tênis, uma roupa e só, eu não tinha conta. Então, cara, eu queria grana, né? Ia lá no banco, pegava lá 300, eu já fui desse, meu primeiro salário foi, eu lembro até hoje, eu gastei R$350. Minha primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, vou nessa balada aqui e vou gastar mesmo, né? A gente muitas vezes nossos pais nos induzem, nos incentivam não intencionalmente, né? Mas, por exemplo, minha mãe sempre me falou, cara, não me envolve com coisa errada. Graças a Deus minha mãe sempre me deu essas diretrizes de não usar droga, né? Foi escolha minha, totalmente minha, mas não foi falta de conselho, jamais, né? Tanto que eu tinha até nojo, né? Mas tá naquele mundo ali, me influenciou. E eu peguei e eu fiz as coisas erradas que eu fiz, usei e tudo mais, né? Mas por muitas vezes a gente fala assim, mãe, dá R$50 aí que eu vou sair. E muitas vezes a mãe até se preocupa em perguntar onde você vai, com quem que você vai, tudo mais. Agora você volta. Mas nós, o que a gente faz? Já tem, quando a gente tem 18 anos, a gente fala assim, programado ali. Não tem, às vezes até a gente mente. Não, vou com fulano, vou com ciclano, vou só ali, né? Minha mãe não conseguia dormir, ela deixava a chave olha que louco, minha mãe deixava a chave na janela,
pra ela ver a hora que eu chegava. A janela ficava fechada, eu tinha que bater na janela, ela abria a janela, eu pegava a chave e abria a casa. Eu não tinha chave de casa, né? E mesmo eu estando maior de idade, né? Justamente pra ver que hora que eu chegava, se eu chegava, estado que você tudo chegava. mais, né? Não, ela nem via, ela só via que eu chegava, né? Viu que eu chegava, tá vivo, né? E então, assim, muitas vezes a gente dá dinheiro pro nosso filho e a gente não sabe o que ele vai estar usando. Por exemplo, meu filho, a gente já deu dinheiro para ele levar para a escolinha para comprar lanchinho e tudo mais, né? Mas nesse tempo atrás eu vi que os amigos dele estavam com um pod, fumando dentro da escola, né? Quantos anos a garotada? 12 anos. Dentro da escola? Dentro da escola, né? Tanto que, graças a Deus, a gente tem um relacionamento aberto, ele conversa com a gente, fala, né? E a gente foi na escola tirar satisfação, ver o que está acontecendo. A gente sabe que está tendo isso aqui dentro de sala de aula, no horário de recreio e tudo mais, né? A gente até incentiva, porque a gente é muito apoiador. Em todas as escolas que a gente vai, a gente procura conversar com os professores, né? A gente teve, quando eu estudava em escola particular, a gente tinha relacionamento com os donos, né? Justamente para, de alguma forma, tentar ajudar, ser útil em algo, né? A gente, como um cristão, a gente tem que tentar impactar a vida das pessoas. Então a gente fazia isso, né? Então, assim, e comprava com que dinheiro? É dinheiro que os pais davam muitas vezes, né? Guardava ali, e infelizmente essas coisas que estão apresentando, o mundo está apresentando aí, são baratas, né? Sim. Junta 20, 30 reais ali e consegue comprar um, infelizmente. Então, assim, e isso me trouxe esse pensamento, né? E lembrando lá de trás. Então, quando a gente é maior, a gente acha que é poderoso, dono do mundo. E chega, não liga pra gastar 300 reais, 400 reais numa balada, né? Porque a gente quer ser o bonzão da festa, né? E eu lembro nitidamente quando eu falei isso na balada. Eu falei, cara, eu jamais vou sair dessa vida. Como? Falando, eu sou o bichão, né? Que bosta, né? Minha tia falou, eu sou cocô do cavalo do bandido. Mas e a célula? Meu Deus. E qual a importância, então, dessa célula? E daí a importância da célula? Cara, eu conheci algumas pessoas que frequentavam a Comunidade da Graça, né? Que eram primos da minha esposa, amigos dela. E fez um convite para nós. Cara, a gente vai inaugurar nossa igreja, tudo mais. Eu já fui um tempo em outras igrejas, né? E não frequentei, não permaneci, né? Mas fui conhecer a Comunidade da Graça. Fui lá conhecer a Comunidade da Graça. Fui dar o ar da graça. Fui dar o ar da graça, né? E conheci o dia que inaugurou o prédio ali, onde a gente congrega hoje. O dia da inauguração. E beleza, nunca mais eu fui. E o pessoal vinha falando sobre célula. O que é célula? G100, né? A sigla G100, né? Grupo de comunhão, edificação e multiplicação, né? Então, assim, por muitas vezes a gente não soube viver isso, né? Mas a partir do momento que a gente entende o que é, aí a gente se entrega. Porque o que é a célula? Cara, a célula onde é isso aqui poderia ser uma célula, tivesse mais pessoas aqui, né? O que nada mais é que um bate-papo sobre como que tá a vida, né? É alguém, claro, que tem um líder, um facilitador, digamos assim, para ficar mais claro, que às vezes a gente coloca entre os religiosos aí, fala líder e tal. Não, é um cara que mais maduro, que tem uma maturidade cristã. Ou mais maduro, né? Ou que precisa da maturidade, por isso que ele é líder. Também tem muito também, isso, eu acho muito legal. Deus coloca as pessoas no local certo, né? Porque a minha conversão foi muito louca. Então, assim, a gente chega lá depois. E daí, o que aconteceu? A gente falou, cara, tem a célula, tudo mais, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mano, vai. Não tô de boa. Né? E minha esposa, a gente tava vivendo um momento do nosso relacionamento bem desgastante, com pessoas de fora conseguiram influenciar o nosso casamento, e as coisas que eu estava vivendo também estava levando porque assim, se a gente está fazendo os nossos erros, as consequências vêm. Então eu tinha uma esposa e um filho, então automaticamente as consequências também iam alcançar eles. Estava debaixo do mesmo teto, né? Ninguém sabia que eu era usuário, ninguém sabia de nada que eu fazia, tudo mais. Só que daí o que aconteceu? Teve um dia, do nada, não lembro como a gente chegou nessa conversa, não lembro mesmo, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve.